queridos, Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês esse tema, santidade não tem atalho. Nós vamos utilizar, daqui a pouco eu vou ler com você, o texto de Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Mas ainda antes de nós iniciarmos, eu quero te convidar a um exercício de imaginação comigo. Imagine um executivo aqui da cidade de São Paulo, que decide criar um jardim muito especial na varanda do seu apartamento, um apartamento de alto padrão aqui em nossa cidade. Para isso, ele contrata o melhor paisagista da cidade, compra terra importada e sementes caríssimas para as plantas que foram plantadas ali. O jardim fica literalmente lindo. E na sua rotina corrida como paulistano, como executivo, este homem toda noite, ao limpar a sua varanda, ele utilizava alguns produtos de limpeza tóxicos. Por exemplo, cloro, água sanitária, aqui em São Paulo a gente chama de cândida, você que está em outra região do país, aí tem que boa, Super Globo, enfim, produtos fortes. E ele achava, mesmo sabendo que parte dessa água com esses produtos tóxicos caíam na terra do seu jardim, ele achava que isso não seria um grande problema. Algumas semanas se passaram e as plantas começaram a apodrecer, começaram a morrer. Ele então, furioso, chama o paisagista e reclama da qualidade das plantas, reclama do clima de São Paulo. O paisagista então, ele examina toda aquela situação e diz para ele: o problema não são as plantas ou o clima. A terra está envenenada. Você não pode jogar veneno na raiz todas as noites e esperar colher flores pela manhã. Meus amados irmãos, nós fazemos exatamente isso com as nossas vidas. Nós nos sentamos em bancos de igreja como este, todos os domingos, esperando colher santidade, paz, pureza. Mas de segunda a sábado, nós despejamos alguns tóxicos na nossa mente, no solo do nosso coração. Nós queremos uma colheita do Espírito Santo, mas nós plantamos sementes da nossa velha natureza. Eu estou falando nesses termos porque é justamente sobre plantação e colheita que Paulo está falando aos Gálatas nos 2 versos que eu lerei agora para os irmãos. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá desta natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Vale destacar que o capítulo 6 de Gálatas, ele vem num contexto em que o final do capítulo 5, nós temos aquele clássico texto que muitos cristãos conhecem, em que Paulo fala das obras da carne, dos desejos da carne, e ele contrapõe com o fruto do Espírito e todas as características deste fruto do Espírito. Nessa mesma linha de raciocínio, o Espírito Santo vai conduzindo o apóstolo e ele entra nessa temática e é exatamente o que eu quero apresentar para os irmãos. Farei isso em 3 pontos. O primeiro ponto eu quero tratar sobre a ilusão do jeitinho, entre aspas aí, espiritual. Por quê? Porque o verso 7 nós lemos, vou ler novamente, diz assim: não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. É importante nós entendermos aqui que Paulo começa essa parte da carta com uma ordem enfática. Alguns comentaristas dizem que essa linguagem era uma linguagem militar
no tempo da cultura grega ali. Não se deixem enganar. Era como um soldado falando para outro soldado: fica atento, vigia, não se deixe enganar, sempre esperto. O puritano John Owen, muito conhecido por seus escritos, ele lembra que o pecado que habita em nós, ele é um especialista, ele é um mestre em engano. O pecado faz com que nós tenhamos a percepção enganosa de muitas coisas, por que não dizer a maioria das coisas em nossas vidas. É como se a natureza humana nossa pregasse um evangelho distorcido, um evangelho que não é o evangelho real para nós mesmos todos os dias. Sussurrando coisas do tipo: vá em frente, satisfaça esse desejo aí que você tanto quer. Você já foi na igreja hoje, você já participou do ministério no sábado, você até leu a Bíblia essa semana, você está cansado, você está cansada, isso. Eu sei que você gosta disso, vai lá, não tem problema não. Afinal de contas, você não ouviu aquela pregação que fala que Deus é amor? Você não vê as igrejas reformadas falando tanto das doutrinas da graça, que no final os seus pecados já estão todos pagos? Vai lá. Mas o apóstolo Paulo, justamente por conhecer o ser humano e Deus por nos conhecer, ele nos avisa que ceder a esse tipo de desejo, de voz interior, é tentar zombar de Deus. É o que diz o texto. Reverendo Augusto Nicodemos, ele refletindo sobre esse texto, ele explica que o verbo grego usado aqui, mukterizo, para zombar de Deus, significa literalmente torcer o nariz em desprezo. E aí, eu trouxe aqui um mini vídeo para vocês de 2 especialistas em expressão facial. Talvez um deles você até conheça, o Vitor Santos, do canal Metaforando. E eles vão demonstrar para nós exatamente o que é essa expressão de torcer o nariz quando uma pessoa está simbolizando desprezo. Olha aí, não tem som mesmo. Ele está mostrando. Eu vou fazer uma pausa no vídeo. Ó. Essa expressão. Agora ele faz uma mais exagerada, algumas pessoas fazem assim. Agora um outro especialista vai aparecer, mostrando o movimento labial. E depois vai congelar a tela também na expressão mais famosa, como a gente conhece, de desprezo. O ponto aqui, queridos, é o que passa na mente de uma pessoa quando se expressa dessa forma. Como nós falamos, um desagrado. Você está ouvindo o que alguém está dizendo, mas você desaprova. E porque você desaprova, o seu rosto não consegue não expressar aquilo. É uma expressão de desdém, é um balançar dos ombros, é um dizer, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. É um descontentamento, eu não concordo, o que você está falando não tem valor nenhum. E aqui nós temos um problema, porque nós estamos falando da lei da semeadura. Nós estamos falando de alguém que acha que pode ir contra uma lei estabelecida por Deus. No caso da lei desse texto, é essa lei prática. Você vai colher o que você plantar. Em tudo na vida. Quando alguém acha que é possível transgredir essa lei, essa pessoa não está levando Deus a sério. Esse é o ponto do texto bíblico que está aberto diante de nós. E alguém poderia dizer, mas pastor, isso daí está sendo muito rigoroso. E esse negócio aí da graça de Deus que a gente tanto fala? Será que a gente não consegue, no final das contas, dar um jeitinho?
Nós somos a cultura do jeitinho. Na nossa família, a gente sabe de algumas decisões, algumas ações que precisamos fazer com o nosso cônjuge, mas deixa para lá, a gente dá um jeitinho. Com os nossos filhos, a gente dá um jeitinho. Com os nossos pais, a gente dá um jeitinho. Aí vamos para as nossas corporações empresariais. Nós somos o país do jeitinho. As multinacionais até têm dificuldade, às vezes, no relacionamento com as equipes brasileiras por causa disso. No meio jurídico, a mesma coisa. Nas clínicas, a mesma coisa. No nosso condomínio, o que mais tem é jeitinho. Às vezes, na nossa igreja, certamente nos nossos governos. E aí, queridos, nós temos um problema, porque nós estamos falando das coisas de Deus. Eu, por exemplo, sou da área de TI. E vocês certamente já ouviram essa expressão. Na área de tecnologia, sempre é um desafio para o tecnólogo você conseguir infiltrar num sistema fechado. A gente costuma chamar isso de hackear. O que é hackear um sistema? É eu conseguir entrar nesse sistema, eu conseguir modificar esse sistema, e esse sistema então passa a funcionar do jeito que eu quiser, para o bem ou para o mal. A gente aprende a hackear sistemas. E aí, o problema é que nós achamos que podemos hackear o sistema de Deus. E aí você ultrapassa aquela ética que você sabe que é o certo a ser feito no seu trabalho. Você ultrapassa um pouquinho. Você continua acessando alguns conteúdos imorais de noite no seu celular. Ultrapassa um pouquinho. Você continua alimentando aquela fofoca no ambiente da sua família. E aí chega no domingo, você está aqui num local como este, as coisas de Deus começam a ser apresentadas para você por meio de música, por meio de coro, por meio de leitura da palavra, por meio de pregação. E você, consciente ou inconscientemente, começa a torcer o nariz para Deus. Meio que se perguntando por quê, perguntando para Deus, por que que a sua semana foi dominada por tanta ansiedade? Por que que você está quase depressivo, depressiva? Por que que você está aqui, mas está a uma distância espiritual de Deus? E você começa a torcer o nariz. Quanto mais eu estudo, queridos, sobre essa capacidade que nós temos de zombar de Deus, mais eu fico assustado e temeroso com o meu próprio coração. Porque eu sei que eu sou vulnerável e eu tenho medo das mentiras que eu posso contar para mim mesmo e acreditar nelas. Eu tenho medo de eu falar, pregar, ler e meditar tanto sobre a graça de Deus e ao mesmo tempo banalizar essa graça de Deus, como que eu conhecer sobre a graça de Deus me desse assim uma licença para os meus erros, para que eu pecasse. Eu conheço a graça de Deus, Ele é gracioso, então tudo bem. E o ponto não é só a minha reflexão, a sua reflexão. O ponto aqui é nós lembrarmos que Deus sabe que nós somos assim. Deus sabe da nossa tendência em nós justificarmos esses nossos pequenos desvios. Eu não estou falando daquele pecado escandaloso que eu sei que você, pelo menos na maioria das vezes, nem cogita. Estou falando daqueles pequenos errinhos. E aí nós caímos num problema que eu coloquei aqui para vocês. Deus sabe que a nossa natureza pecaminosa tenta separar a graça que perdoa da graça que transforma. Não faça isso. O que eu quero dizer com isso?
normalmente o nosso foco, quando a gente pensa na graça de Deus, está no perdão de Deus. Ai, Deus é tão maravilhoso porque eu erro. Normalmente está falando do passado, mas você já está pensando no futuro. Eu posso errar. E Ele é tão gracioso que Ele vai me perdoar. E aí você se apodera dessa graça de Deus, sabendo que Ele é um Deus perdoador, e isso é maravilhoso. E Ele é de fato, você não está errado. O problema é que essa é uma visão limitada. Deus está nos oferecendo uma graça que vai muito além do perdão. É uma graça que transforma. O que torna essa graça com um poder ilimitado para as nossas vidas. Um poder de Deus para nós. Deus não quer apenas te perdoar. Deus quer te transformar. Deus quer te ver diferente, mas você acha que, o meu relacionamento com Deus é assim, eu peco, Ele me perdoa. Aí eu peco mais um pouquinho, puxa, Ele me perdoa de novo. Deus é bom demais. Você não experimentou nem 1% da bondade de Deus. Você vai experimentar mesmo que é Deus na sua vida quando você entender essa graça que transforma. Porque Deus nos ama, Ele nos dá um texto bíblico como esse, Ele nos dá um chacoalhão, Ele nos dá um choque de realidade. Porque Deus nos ama e cuida de nós descobrimos por meio da palavra dEle, que não existe um botão para pular etapas na nossa santificação. A orientação de Deus para você é: assuma a responsabilidade do seu terreno, do seu jardim. Avalie o que os seus olhos estão vendo. Avalie o que as suas mãos estão fazendo, às vezes em segredo, mas você sabe. E aí, usando o texto bíblico, não se deixe enganar. Usando o texto bíblico, não zombe de Deus. Deus não aceita os nossos jeitinhos. Santidade não tem atalho. Em segundo lugar, eu quero falar com você sobre o veneno silencioso dos nossos ídolos. Porque a parte A do verso 8 vai tratar disso. Lendo novamente. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Vamos direto ao ponto. O que significa na prática viver para satisfazer a natureza humana? Para nós entendermos isso, nós precisamos descer um pouco ao nosso coração. Historicamente, a mente e o coração humano, ele é tratado por teólogos e por profissionais de outras áreas também, como uma fábrica de ídolos. Nós somos especialistas em criar ídolos. E aí você sabe, se você já é de igreja há algum tempo, que quando nós falamos de idolatria, nós não estamos falando apenas de adorar uma estátua, de adorar algo imóvel. Não, não é só isso. Esses ídolos é algo que foi criado por Deus ou pelos homens, e eu começo a tratar esta coisa criada como criador. Até aí tudo bem, é um conceito vago. Ele se torna mais profundo quando eu entendo que eu tenho algumas carências na minha vida que eu desejo que sejam satisfeitas. Cada um tem as suas. E aí, quando eu identifico aquela coisa, a minha carência está aqui. Eu sou carente nessa área. Eu identifico essa coisa que satisfaz a minha carência. Eu começo a tratar essa coisa como um ídolo. Aí, para alguns pode ser o dinheiro, para outros pode ser a carreira, o sucesso, para outros pode ser a aprovação de todas as pessoas ou de um grupo de pessoas, enfim, nós somos uma fábrica
de ídolos. E o teólogo e pastor John Stott, ele é cirúrgico nesse ponto, quando ele diz assim: satisfazer a natureza humana, que a Bíblia chama de carne, né? É paparicá-la, aconchegá-la, afagá-la. E aí vem o mais importante: ao invés de, leiam comigo, ao invés de crucificá-la. Aqui tem algo muito relevante para nós entendermos o que Deus está falando conosco nessa manhã. Lá atrás na história, Jesus literalmente crucificou a nossa natureza humana, os frutos da queda. Ele fez isso para nos salvar. Guarde essa palavra, salvar. Nós já estamos salvos. A obra dele foi definitiva. Isso é maravilhoso. Mas nós ainda vivemos os efeitos, nós ainda temos que lidar com a nossa natureza pecaminosa até o dia em que Jesus voltar. E pode ser hoje. Temos que lidar, temos que nos virar. E nesse nos virar, Deus é tão bom que Ele nos orienta pela palavra. Por exemplo, nesse texto que estamos estudando hoje. Ele diz: olha, para vocês serem santos, vocês precisam, da mesma forma que Jesus crucificou e nos salvou, vocês precisam crucificar os seus desejos. Crucificar os seus ídolos. Crucificar as suas vontades, aquelas especialmente que não agradam a Deus. E aqui é importante nós utilizarmos essa palavra crucificar, porque a gente não está falando de algo assim: olha, tente não pecar, se você pecar você vai ficar doentinho, Deus não vai gostar. Não. Nós estamos falando de algo radical. Crucificação não é algo fácil. Não é algo simples. É possível em Cristo Jesus, mas não significa que vai ser fácil para nós. Por isso a pergunta que surge aqui para a nossa reflexão é: com que você está satisfazendo a sua velha natureza? Mesmo que eu não saiba a resposta que você vai me dar, eu sei a consequência. Baseado no texto que estamos vendo, ruína e morte. Por exemplo, um jovem casal aqui de São Paulo que foca as suas vidas no seu sucesso profissional. O trabalho, o sucesso tornam os seus ídolos, é o que eles mais pensam durante o dia. No casamento deles, eles não têm grandes brigas. Você olha eles na igreja, no restaurante, você fala: poxa, casal legal, gente boa. Mas no fundo, eles estão semeando pequenas sementes de egoísmo, porque o foco deles está nesses ídolos. Numa relação entre os dois, de repente falta perdão, de repente essa competição corporativa entra dentro da sua casa e os dois começam a competir todos os dias. E essa ruína que o texto bíblico fala, ela é gradativa. Não é assim, vai chegar um míssil e vai destruir a minha vida, o meu casamento. Não, é algo gradativo. De repente, eles acordam e percebem que o casamento está seco, como uma terra seca. Percebem que a intimidade deles como casal apodreceu. Eles começaram a saciar os seus desejos e colheram ansiedade, decepções,
infelicidade. Eu fico muito reflexivo quanto a isso, irmãos, porque exatamente por esse aspecto, a ruína espiritual normalmente é algo muito silencioso. Por isso nós temos que estar atentos, não se enganem. Ela não chega assim fazendo barulho. Ah, agora eu vou ser arruinado espiritualmente. Nossa, eu estou vendo que está vindo assim. Não. O problema está no dia a dia. O problema está em eu cultivar alguns desvios, alguns comportamentos que parecem inofensivos, mas é aquela água sanitária indo aos pouquinhos ali para a terra boa. A palavra de Deus é radical quanto a isso. O pecado exige uma amputação espiritual. E aí eu coloquei uma frase aqui. O verdadeiro arrependimento não é só chorar pelo erro, mas é parar de alimentar os seus ídolos. É por isso que Jesus é tão radical quando ele fala dos nossos pecados. Ele fala, olha, se isso te faz pecar, arranca, joga fora. E ele usa de forma ilustrativa até partes do corpo. Te faz pecar? Arranca. Não é para você ficar flertando. Não é para você falar, não, eu sou forte, Deus está comigo, tem a graça de Deus, eu sou o super crente. Não é não. Se você quer fazer o comparativo com uma história em quadrinhos, você é o vilão da história. E queridos, a gente acha que, puxa, eu errei, estou arrependido, baseado naquela frase lá. Estou arrependido, e arrependimento é isso, né? Eu erro. O mesmo erro que a gente tem de entender que a graça é para o perdão, a gente tem de entender que o arrependimento é para eu ficar chorando, é para eu ficar lamentando. Claro que é. Você pisou na bola. Mas arrependimento real, verdadeiro arrependimento, é você parar de alimentar os seus ídolos. Pastor, não estou entendendo. Vamos lá. Você é consumista? Apague todos os aplicativos de e-commerce do seu celular. Doeu, né? Isso é crucificar. Você tem problema com a luxúria? Instale filtros no seu celular, no seu computador, para que você mesmo não acesse esses conteúdos. Você anda com pessoas que te levam a essas tentações? Literalmente se afaste dessas pessoas. Corte o mal pela raiz, linguagem agrícola, antes que ele cresça. Depois, como lição de casa, você volta para o verso 1 de Gálatas 6, e você vai ver lá que no verso 1, o apóstolo está falando para você cuidar, para você não ser tentado. O ponto não é, eu tenho que tomar cuidado para eu não pecar. Não posso pecar, não posso pecar. Não, a orientação bíblica é antes do pecado. Cuide-se para você não ser tentado. Por isso que lá em Provérbios nós vamos encontrar a verdade bíblica dizendo: o homem sensato vê o mal e se esconde. Alguém procura aí qual é esse provérbio, porque eu não anotei nem sei de cor. Mas está lá na Bíblia. Se esconde, não é enfrentar. Não, eu vou conseguir. Deixa comigo. Não é esse. E nisso nós chegamos ao nosso terceiro e último ponto, que eu estou chamando de o suor da graça. Santidade não tem atalho. O suor da graça. Por quê? Porque a parte B do verso 8 diz: mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. A pergunta é inevitável. Como paramos de jogar veneno no nosso jardim?
Tim Chester, no seu livro Você Consegue Mudar, ele nos lembra que a melhor maneira de nós evitarmos ervas daninhas é semear outras plantas no lugar. Não adianta apenas eliminar as ervas daninhas, elas vão reaparecer. Então o ponto aqui é nós aprendermos a dizer sim para tudo que estimula os nossos desejos inspirados no Espírito Santo. Tudo. Não é, vou dar trabalho ao pessoal de mídia agora. Não é você ficar andando para lá e para cá, dizendo eu não posso pecar, ai meu Deus, eu já pequei nessa área, ai eu estou errado, ai eu preciso. Não! O ponto é você buscar no Senhor alimentar a sua mente e o seu coração com as coisas do Espírito. Você vai negar os seus desejos? Vai, mas você precisa preencher esse espaço. E você vai preencher com a palavra de Deus. Você vai preencher com a oração, você vai falar com Deus, você vai ouvir Deus, você vai preencher com a comunhão de outros irmãos que passam pelos mesmos dramas que você. Porque a gente tende a pensar que é só com a gente. Precisa plantar essas coisas. Kevin DeYoung, no seu livro Brecha em Nossa Santidade, ele fala que nós costumamos abraçar uma teologia preguiçosa, achando que a graça faz tudo sozinha. Não se enganem. Em questões de santidade, não de salvação, em questões de santidade, a graça nos capacita. Mas nós temos que nos empenhar. O papel da graça é nos capacitar. Por isso, agradar o Espírito é preencher o nosso coração com a verdade. E isso envolve um combate. Isso envolve sair de casa nesse domingo bonito aí em São Paulo, e embora eu queira estar jogando basquete no Ibirapuera, eu estou na igreja. Não vou dizer se isso é real ou não, mas... É você crucificar os seus desejos, é luta, é fight. Porque nós temos que admitir que nós temos prazer nos nossos pecados. O primeiro passo para você lidar com seus pecados é você deixar de ser... Não se ofendam com o que eu vou falar, tá? Eu estou falando principalmente de mim. Deixar de ser um crente marmota, falando, não, eu não posso admitir que eu gosto de desejos carnais, eu não posso admitir que eu gosto de dinheiro, porque isso não é de Deus. Isso é o que o fariseu faz. O religioso. Deus nos chama para sermos sinceros. Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece os meus desejos, o Senhor conhece as minhas inclinações pecaminosas, o Senhor sabe que ao invés de estar orando aqui agora ao Senhor de joelhos, eu gostaria de estar fazendo isso, mas mesmo assim, eu estou crucificando aquilo, porque eu entendi a mensagem do Evangelho, eu entendi a sua graça, eu quero alimentar a minha mente, o meu coração, os meus pensamentos, com o Senhor, e não com aquilo, porque aquilo traz ruína, aquilo traz morte, hoje e eternamente. Rasga o seu coração diante de Deus. Isso é cultivar o amor de Deus em nós. Talvez você aqui em São Paulo pague, e pague caro, num personal trainer. Talvez você, por causa da sua rotina, acorde às 5 da manhã para treinar, para correr. Talvez você controle todos os macronutrientes que você come durante o dia. E eu nem estou falando de estética, eu estou falando, você faz isso pensando na sua saúde.
Aí na sua vida espiritual, você tem preguiça de ler 15 minutos da palavra de Deus por dia. Você vai colher uma saúde excepcional. Talvez um físico lindíssimo. E distanciamento de Deus. Talvez você enfrente o trânsito de São Paulo. Talvez você enfrente um investimento que você nem podia fazer naquele curso de aperfeiçoamento, naquela faculdade, naquela pós-graduação, naquele mestrado. A sua agenda está doida por causa disso. Você está estudando todas as noites, no sábado. Você vai colher uma baita carreira profissional. Você vai ser provavelmente rico. Parabéns. Isso não é errado. Você vai colher o que você está plantando. Mas vai ficar só no campo material? Porque você vai usufruir disso quanto tempo? 50? 80? 90 anos? Não, pastor, eu vou viver bastante. Tá bom, 110 anos. E a sua eternidade? Eu não sei você, mas esse suor pela graça gera em mim, essa ideia, de suor pela graça, de um esforço, gera em mim tanto um incômodo como um sentimento de urgência. Eu fico maravilhado com a graça de Deus, mas eu fico confrontado com a minha preguiça. Nós precisamos lutar. Deus sabe que você está exausto, exausta de tentar sozinho. Você já criou regras humanas, já tentou até lidar com as coisas de Deus com regras humanas e você viu que não é a mesma coisa. O que funciona na empresa não funciona na sua vida espiritual. Já percebeu isso? Talvez você tenha até desistido de lutar pelos seus pecados, porque alguém colocou na sua mente, talvez o próprio diabo, de que você nasceu assim. Que você é assim mesmo, não adianta. Você peca, pede perdão, depois continua pecando, e aí pede perdão de novo. Aí chega uma hora que você fala, quer saber, isso não é para mim. Sabe por quê? Porque você entendeu a graça só como perdão, não a graça como algo que transforma. Sabe por quê? Porque você pede perdão, mas continua alimentando a sua carne, jogando venenos no seu solo, quando na verdade você deveria cuidar deste terreno, buscar mais a Deus, buscar mais a sua palavra, buscar mais a comunhão com outros irmãos, buscar servir ao Senhor. Porque a graça não anula o seu esforço. A graça capacita o seu esforço. Troque os 30 minutos de rede social. Logo que você inicia o dia, pelas Escrituras. Viva para agradar o Espírito. Maravilhe-se com o Evangelho. Não fique esperando passivamente, eu vou ser santificado por Deus. Não vai. Não vai. E é assim que eu quero concluir. Vamos voltar para o nosso apartamento e o nosso jardim contaminado. A grande tragédia da vida humana, dessa condição nossa causada pela queda, desse pecado que habita em nós, a grande tragédia é essa daqui, ó. Nós não temos sementes puras para plantar. Nós já envenenamos a nossa própria terra. A colheita que a gente consegue da nossa terra é sempre uma colheita corrupta, é sempre uma colheita com cheiro de morte.
E este seria, e presta atenção que eu estou falando, seria o nosso destino certo. E justo, porque a lei é você colhe o que você planta. Então é justo. Nós plantamos errado. Seria esse o nosso destino. Mas eu quero dizer para você que ainda não é discípulo de Jesus. Você que está aqui no nosso templo central, você que está no salão social, você que está na internet, onde você estiver, você que está vendo essa gravação, eu quero dizer para você: ouça a boa notícia do Evangelho. E a boa notícia é: o dono do jardim não abandonou a terra. O Filho de Deus, Jesus Cristo, literalmente desceu a essa terra envenenada. E ele mesmo foi a semente que caiu na terra e morreu. O próprio Jesus fala disso em João 12, 23 e 24. Quando nós lemos ele falando: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Na cruz do Calvário, Jesus sofreu a colheita da corrupção. Ele não tinha nada a ver com isso, mas foi uma decisão da Trindade Santa. Ele colheu o que nós plantamos. A colheita da corrupção estava naquela cruz, com Jesus. Naquela cruz, no nosso lugar, Jesus bebe o cálice da ira de Deus. Digamos assim, o cálice tóxico, contaminado. Ele bebe. Ele absorve todo o veneno dos nossos pecados. Tudo isso para que você hoje possa receber a água da vida. Se você ainda não tinha entendido isso, se você ainda não rendeu a sua vida a Jesus, pare de enganar a si mesmo. É a expressão do nosso texto. Pare de enganar a si mesmo. Se você continuar semeando na carne, o que você vai colher é corrupção. O que você vai colher é condenação, e condenação eterna. Abandone seus ídolos hoje. Confie que Jesus pagou o preço por você. Receba pela fé em Cristo Jesus o perdão dele e a colheita da vida eterna. Agora, se você já é discípulo de Jesus, se você já tem dentro de si o Espírito Santo habitando em você, lembre-se que a graça que te salvou é a graça que te educa a abandonar os seus pecados. Eu espero que você tenha entendido que a santidade, você discípulo, tenha entendido que a santidade é uma colheita. E a pergunta que surge é: o que você vai plantar no seu celular esta semana? O que você vai plantar no seu casamento essa semana? O que você vai plantar no seu trabalho a partir de amanhã de manhã? Pare de envenenar o seu coração. Arregace as mangas. Fixe os olhos em Jesus e lute. Porque a colheita da vida eterna já começou.
Jesus pagou o preço na cruz. Os nossos erros foram para os ombros dele. E diante disso surge a pergunta final, as duas perguntas finais. Que posso dizer? Que posso fazer se não te entregar, ó Deus, o meu coração?